Olá, meu nome é Maiara Marisa Teste Câmara. Participei do programa de PIBIC com auxílio de bolsa da Fundação Araucária da União Oeste. Minha orientadora é a professora doutora Cíntia Eng. E os coautores desse trabalho são a Eduarda Luana Storck, a Ana Carolina Remes e a Gabriele Fernandes Cavalheiro, que fazem parte do grupo que eu participo. Então, sabe-se que na fase final de criação, os frangos de corte eles estão mais sensíveis ao calor e isso pode afetar, então, o seu desempenho, levando à investigação assim, de práticas como a restrição alimentar nos horários mais quentes do dia. No entanto, esses períodos de jejum eles podem afetar a digestão e a absorção de nutrientes. E mesmo após o fim da restrição alimentar, as funções digestivas elas demoram a se normalizar. Esse processo de digestão dos carboidratos nas aves ele ocorre a nível lumial e de membrana da bordadura em escova, tendo como digestão final a atuação das enzimas maltase e sacarase. Com isso, o objetivo desse trabalho foi determinar a atividade das enzimas maltase e sacarase no intestino delgado de frangos de corte, submetidos a um período de jejum e realimentados. O experimento foi conduzido no Centro de Pesquisa em Avicultura, localizado na Estação Experimental Antônio Carlos dos Santos Pessoa, em Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. Ao todo foram utilizados 42 frangos de corte machos de um dia de idade, da linhagem COB 500, para avaliar então a atividade das enzimas digestivas. As aves foram alojadas em um aviário com ventilação sob pressão negativa, em forma de túnel e resfriamento evaporativo, dotadas de comedouros do tipo tubular e bebedouros do tipo nipple. A ração ela foi oferecida farelada à base de milho e farelo de soja, de acordo com as recomendações de Rostan e seus colaboradores em 2017. E o programa de iluminação se deu de acordo com o manual da linhagem. Então, aos 21 dias de idade, 36 aves foram submetidas a um jejum de 6 horas, seguidas pela realimentação. 6 aves foram abatidas antes do jejum, 6 horas após o jejum, em intervalos de 2, 4, 6, 12 e 24 horas após o início da realimentação, de acordo com as diretrizes de eutanásia determinadas pelo Conselho. Sendo assim, o segmento jejum foi coletado, totalizando 42 amostras, sendo que cada ave foi considerada uma repetição. Para medir a atividade sacarase e maltase, os segmentos intestinais foram abertos longitudinalmente e a mucosa foi raspada e homogeneizada em água destilada. Esse homogeneizado foi misturado com substratos do tipo sacarose ou maltose em solução malato a um pH de 6,4. A quantidade de glicose liberada durante a ocorrência ela foi medida usando um kit comercial de glicose oxidase da Gold Analisa Diagnóstica, seguindo o método de Dahlquist de 1964. E a atividade das enzimas intestinais foi expressa em unidades internacionais por miligrama de proteína do tecido, medida através do método de Bradford de 1976. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância por meio do teste da ANOVA, seguida pelo teste de Dunnett para comparar as médias dos grupos com o tratamento controle. Além disso, foi realizada uma análise de regressão para comparar os tratamentos. Todos os procedimentos foram realizados através do software estatístico SAS, ao nível de 5% de probabilidade. Então, foi possível, de acordo com os resultados obtidos, observou-se que após o período de jejum, as aves apresentaram uma maior atividade de maltase quando comparado ao grupo controle, antes do jejum. Para a variável de sacarase, houve então diferença apenas 6 horas após a realimentação com relação ao grupo controle. E considerando a análise de regressão que foi utilizada, não houve ajuste de equação para as variáveis estudadas. A análise da atividade enzimática em períodos de restrição alimentar e realimentação é importante, pois respostas diferentes podem ser encontradas. Além disso, a produção das enzimas pode ser influenciada por fatores como duração da intensidade da restrição alimentar,
bem também como a idade dos animais. Esse aumento observado na atividade das enzimas maltase após 6 horas de jejum pode estar sim relacionado a uma resposta rápida do organismo da ave à falta de alimento. Nesse contexto, Nitsan e seus colaboradores enfatizam que a produção de enzimas intestinais é o resultado da estimulação mecânica da digesta passando pelo trato gastrointestinal. Então, nesse sentido, a restrição alimentar realizada nesse estudo, ela pode ter interferido no trânsito intestinal e estimulado a produção dessas enzimas. A atividade da enzima sacarase após a realimentação foi superior ao período anterior do jejum. Fassbinder e Karazov, em 2006, explicam que a hiperfagia é um comportamento comum observado em aves após o período de restrição alimentar. O aumento nesse consumo alimentar das aves gera um maior estímulo e maior produção de enzimas. Nesse sentido, no estudo de Paulo e seus colaboradores com frangos de corte submetidos à restrição alimentar dos 7 dias aos 14 dias de idade, foi possível observar que as atividades enzimáticas intestinais elas só aumentaram aos 21 dias, 7 dias após a realimentação, supondo então que quanto maior o tempo de jejum, maior vai ser a dificuldade em restabelecer a atividade enzimática pela ave. O jejum de 6 horas utilizado nesse experimento não foi suficiente para diminuir a atividade das disacaridades intestinais, sendo garantido os processos digestivos e absortivos após a realimentação. Então, o jejum de 6 horas não foi suficiente para reduzir a atividade das enzimas maltase e sacarase. Durante o período de realimentação, a atividade da disacaridase estava normalizada em comparação ao período antes do jejum. Meus agradecimentos, então, à Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná pela concessão de bolsa de iniciação científica e ao Grupo em Metabolismo e Desempenho de Aves Gemada, ao qual eu faço parte. Muito obrigada a todos pela atenção.